Chicão, nesse momento de conflitos internacionais e na qual grandes petroleiras do mundo procuram novos lugares para explorar, o Brasil perde competitividade quando taxa mais? Acho que para falar de competitividade, primeiro a gente tem que falar de estabilidade, né? Antes de taxar, a gente também tem que perguntar como que o Brasil está tomando esse tipo de decisão. O Brasil está usando muito medida provisória de uma maneira que a gente entende no Instituto Barla que traz uma insegurança jurídica imensa para quem quer investir no Brasil. Então, quer dizer, não é sobre criar ou não criar imposto na largada também, é como você faz isso, qual o processo que você chega lá. E, de repente, no Brasil ficou comum criar por medida provisória, que na verdade devia ser uma coisa muito excepcional, muito pontual, e está sendo usada, no fundo, aqui de uma maneira distorcida, em que você, literalmente, de um dia para a noite, em setores regulados, como é, por exemplo, o caso aqui do petróleo e gás, você simplesmente tem impostos sendo criados e atrapalham toda essa cadeia. Então, no caso específico aqui do imposto de exportação, a gente tem exatamente esse cenário. E, na verdade, é a segunda vez que acontece para o setor de petróleo. O setor de petróleo, vamos lembrar, você não constrói uma plataforma do dia para a noite no meio do oceano. É um capital paciente. É um dinheiro que você aposta, que você faz um investimento, que você monta e que você espera no tempo, obviamente, retornar como investimento. Então, quando você cria esse tipo de imposto do dia para a noite, isso cria toda uma sensação de insegurança, pode atrapalhar investimentos, e não só para agora, mas também a própria segurança energética do Brasil. Chicão, o governo costuma argumentar que se trata de uma medida regulatória. Há algum dado técnico que sustente essa argumentação? Nenhum. Nenhum. É claramente uma medida arrecadatória. E vou te dizer por quê. Porque o parque de refino brasileiro... Aliás, um passo atrás. Você não compra petróleo, né, no meio do oceano. Só quem compra petróleo no meio do oceano são refinarias. Porque é a refinaria que transforma esse petróleo em alguma coisa. Seja o shampoo, seja o fármaco, seja um plástico, seja a roupa que a gente está usando aqui, e também combustíveis. Então é esse derivado no final que importa, principalmente para esse debate no Brasil. Porque o governo diz o seguinte: olha, eu vou criar esse imposto de exportação porque eu não quero que o petróleo brasileiro saia daqui, porque eu preciso manter o petróleo no Brasil para ajudar no preço da bomba. Só que isso não é verdade, porque o Brasil não tem capacidade de refino suficiente para isso. Então não adianta. Todo o petróleo produzido no Brasil, parte dele terá que ser exportado. Isso é uma questão física, é uma questão técnica. Então o Brasil não tem esse parque. Então quando você diz que é regulatório, é muito para esse fim, para você, dentro de uma situação excepcional, fazer isso. E nesse caso aqui, é claramente arrecadatório. Essa visão aqui que a gente está trazendo e está mostrando. Porque toda justificativa, inclusive da medida provisória, mostra que ele vem para fins de arrecadação. Inclusive para sustentar uma subvenção, ou seja, parte desse dinheiro iria para segurar os preços nas bombas. Só que dados da própria ANP divulgados recentemente, da própria Agência Nacional de Petróleo, mostraram o seguinte: olha, até o momento foram arrecadados 7 bilhões e nós usamos esses 7 bilhões apenas para quê? Para diesel. E grande parte desse valor foi para quem? Foi para a Petrobras. Então o governo também criou aqui uma situação concorrencial muito ruim, em que ela está tirando dinheiro de todas as petroleiras para passar um dinheiro para a Petrobras, dados da própria ANP. Então você também cria essa insegurança concorrencial no Brasil e cria toda essa instabilidade.